Por falar em conversas, a conversa mais impressionante dos últimos dias e que chegou ao seu apogeu neste fim de semana diz respeito a esse evento dramático na favela Pinheirinho, aqui de São Paulo, São José dos Campos, né? Interior de São Paulo, uma cidade rica, uma cidade tecnológica, uma cidade industrial, uma cidade que está longe de... Supondo que São José dos Campos fosse o reino de São José dos Campos, muito provavelmente o IDH de São José dos Campos, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de São José dos Campos, o colocaria entre os países de primeiro mundo. Se não lá de primeiro mundo mesmo e tal, muito perto disso, ou numa situação média, provavelmente, posso morder a língua aqui, superior ao IDH brasileiro, bem superior ao IDH brasileiro. Seja lá como for, o fato é que São José dos Campos está longe de ser uma cidade brasileira pobre, está longe de ser uma cidade brasileira que mereça a atenção ou que tenha recebido qualquer título marcado por alguma mazela, por algum sofrimento crônico, como muitas cidades brasileiras que vivem essa realidade e carregam esses títulos: seca, miséria enorme, situação social terrível, indicadores muito negativos. Não é o caso. Pois bem, em São José dos Campos, a área ocupada desde 2004 de 1 milhão e poucos mil metros quadrados, ou cento e tantos mil metros, pouco importa o tamanho da área, pertencente ao espólio do senhor, o espólio não, a massa falida do senhor Nagy Narras. Para quem não lembra, o senhor Nagy Narras é a figura que foi assim apontada, acusada como o principal responsável pela quebra da Bolsa no Rio de Janeiro, na época em que a Bolsa do Rio era mais importante que a Bolsa de São Paulo. Carregava e carregou durante décadas o título de mega especulador. Eu suponho que, se é a massa falida, o senhor Nagy Narras deve ter falido. Os credores da massa falida do senhor Nagy Narras seguramente não são a igreja, a ONG social, não é um movimento sem terra, não tem nenhum movimento social, nenhuma entidade com carências significativas ou mesmo crônicas e tal, dentre aqueles credores da massa falida do senhor Nagy Narras. Então, quando se fala que está se retomando aquela área em função de uma massa falida, parece que tem assim alguém sofrendo muito numa ponta para justificar criar-se muito sofrimento na outra, para equilibrar essa distribuição de sofrimento. Pois bem, a massa falida do senhor Nagy Narras, eu não sei quem integra o grupo de credores, mas eu sou capaz de dar minha cara a tapa se tiver alguma viúva de Taubaté, algum asilo de velhinhos de Niterói, alguma casa da criança com AIDS de Maceió, alguma casa do deficiente físico operário, não tem. São bancos, são grandes grupos, porque só grandes grupos, grandes bancos e tal se metem com mega especuladores. É do jogo do capitalismo. Isso é lícito, viu? Isso é legal, não tem ilegalidade no que eles fizeram enquanto credor e enquanto quem deve e quem pegou o dinheiro. Quer dizer, eles fizeram lá os seus... Agora, não há razão social na outra ponta que justifique a premência, a violência, a truculência e tudo mais com que as autoridades do Estado de São Paulo e sua proba justiça, o seu probo tribunal, está aí nos holofotes do Conselho Nacional de Justiça por todo tipo de maracutaia praticado por seus desembargadores, seus ilustres magistrados. É impressionante que o governador Alckmin tenha determinado com esta rapidez, com essa agilidade, entendeu? Com esse empenho, o despejo de 1.500 famílias, 6 mil pessoas, para atender a uma demanda que eu não estou dizendo que seja ilegal, tá certo? Mas é absolutamente ilegítima em função das consequências que produz. Agora, vejamos o seguinte: tinha que tirar as pessoas de lá porque a lei é essa e a justiça mandou fazê-lo. Então, não podiam ter preparado, ter feito um acordo com os credores, ter dito, ó, eu vou tirar as pessoas de lá em 6 meses, porque é o tempo que eu levo para construir aqui um pequeno conjunto de residências para abrigar essas pessoas. Eu vou tirá-las em 1 ano, porque é o tempo que eu levo para realocar essas pessoas em condições minimamente aceitáveis.
Eu vou tirá-las em 8 meses, porque afinal de contas eles estão lá em 2004. Eu sei que é uma área invadida, eu sei que a imprensa gosta de os invasores, como se fossem os alienígenas que tivessem chegado aqui em discos voadores para tirar o patrimônio do Nagy-Narras e dos bancos que são credores do Nagy-Narras. A premência com que o senhor Geraldo Alckmin agiu nessa história, a urgência com que o juiz reiterou, a juíza batendo no peito, na toga, o cumprimento da lei e tal, mostra apenas quais são as alianças que essas instituições e essa gente têm. A aliança que essas instituições e essa gente têm definitivamente não é com a população mais pobre, não é com os mais necessitados. Pode haver algum espertalhão no jardim, em Pinheirinho, na favela do Pinheirinho? Tem ali muita gente esperta. Diz pra mim o que um esperto tá fazendo morando num lugar daquele. Esperto mora no Jardim Europa, vizinhos meus. Espertos moram na Delfim Moreira, espertos moram em Ondina, moram em bairros chiques, em casas boas. Não tem esperto morando em favela no sentido assim de que o cara fez um projeto de vida pra enganar todo mundo. Aí disse, eu tô morando no Pinheirinho, meu irmão. Ora, isso não é um esperto. Agora, ainda assim, ainda que exista essa figura, e certamente existe, esse é um isolado, porque a maioria ali é de trabalhadores, é de pessoas que estão correndo atrás da vida para poder levar o mínimo para casa. Uma emissora de TV, que eu já não me lembro qual, não posso nem excluir a Band dessa, mas não creio que tenha sido a Band, porque não me lembro tão nitidamente, mostrou, aqui havia consumo de droga nesse lugar aqui no Piauí. Claro que havia consumo de droga. Tem consumo de droga em Ipanema, tem consumo de droga no Itaim, tem consumo de droga em... Não imagina, se já teve consumo de droga no Palácio do Planalto. Não teve? Já não tivemos aí um caso bem emblemático de uma figura bem notória do Palácio do Planalto que a imprensa dizia que consumia droga abundantemente? Então que papo é esse? Aí ontem vem o governo federal, para pegar carona, né? Botar o pé no estribo, no oportunismo, né? A ação do governo de São Paulo foi desmedida na violência, desnecessária na pressa e tal. Concordo, mas gostaria de perguntar às suas excelências também, e não fizeram nada por quê? Porque esse jogo político, igual que fizeram aí na Cracolândia, fica de um lado a situação, do outro lado a oposição, tentando ver qual dos dois tira maior proveito do cadáver, do moribundo, do zumbi, do miserável. O negócio deles não é resolver, o negócio deles é ver qual dos dois fica melhor na foto. É lamentável, é terrível, é horroroso. Hoje a Folha de São Paulo traz uma reportagem mostrando a situação em que estão os tais desabrigados, porque o governador Geraldo Alckmin chegou ao cinismo de dizer as pessoas já estão abrigadas, agora vão para o nosso aluguel social. Está aí na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, as imagens terríveis das condições em que estão sendo mantidas crianças, idosos, doentes. O lugar não tem nem condições sanitárias, não tem nem banho, nem privada, uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa. Esse é o padrão moral, o padrão ético e o perfil humano dos políticos e dos governantes brasileiros, e neste caso especificamente do governador Geraldo Alckmin. E eu volto a dizer aqui, outra vez eu disse isso, ele ficou ofendido. Eu adoro ofender político. Governador, não adianta ir para a missa toda semana, rezar, falar com Deus, ler a Bíblia e ser na prática, no mundo dos homens, alguém que faz isso com o semelhante. Procure na Bíblia que o senhor lê a passagem que lhe dá cobertura moral e ética para fazer o que o senhor fez. Numa boa. O senhor diz que o Estado só cumpriu uma decisão da Justiça. Pois bem, governador, não cumpra. Não cumpra. Quando for assim, governador, não cumpra. Diga para a Justiça, Justiça, a senhora está errada. Mobilize o seu poder, sua força política, sua liderança para dizer para a juíza ou para o juiz o seguinte: vou recorrer, não vou aceitar, não vai ser com a minha polícia e tal. Eu duvido que a população fique contra o senhor. São José dos Campos é a segunda maior cidade do interior de São Paulo. Só perde para Campinas. É sede do maior complexo aeroespacial da América Latina, que é a Embraer. Pode conviver com uma realidade dessa que nós estamos vendo? Papagaio. Vamos nessa.